Bem-vindo a mais um episódio do Rocha Newscast, com o apresentador, Chacal. Apoio Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu. Gestão 2025 a 2028. Trabalhando e construindo uma cidade cada vez melhor. Oferecimento Gox. Se sua casa tem Gox Fibra, ela tem muito mais que internet. Garanta agora 0800 123 4567. Oferecimento Vilelos Barbi Shop. Tradição e estilo em cortes masculinos desde 2015. Rua Marechal Deodoro, número 164, no centro de Itaúna. Na Centro Automotivo Inovar, seu carro recebe o cuidado que merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, freios, suspensão e mecânica geral com qualidade e confiança. Avenida São João, 4344, no centro de Itaúna. Bateu aquela preguiça de fazer alguma coisa para comer? Então chama o Tino's Burger. Aqui você encontra hambúrgueres preparados com ingredientes selecionados, muito sabor e aquele capricho que conquista na primeira mordida. São os hambúrgueres que já fazem sucesso desde 2017, feitos para matar sua fome e deixar seu dia muito mais gostoso. Peça agora pelo WhatsApp 31 99515 3452. Delivery e retirada no local. Tino's Burger, sua melhor experiência em hambúrguer. Rua Aguinaldo Salvador Vitório, 86, bairro Robert Kennedy, Itatiaiuçu, Minas Gerais. Fique agora com mais um episódio do Rocha Newscast. Muito boa noite, pessoal. Sempre um grande prazer estar começando mais uma live aqui no estúdio Rocha Newscast. Muito bem. E lembrando, pessoal, que essa live tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu. Uma nova Itatiaiuçu sendo construída para você. E vai um recadinho aqui, ó. Vai ter o circuito do Festival da Vida, né? Aqui em Itatiaiuçu, no dia 22 de agosto de 2026. O edital já está aberto para a seleção de artistas locais, né, com premiação de até R$4.000. Inscrições abertas dia 6 a 26 de julho. Não perca. Então você que é artista local aqui da cidade, faça já a sua inscrição e não perca essa oportunidade. Ok? Então hoje, pessoal, recebendo aqui em nossos estúdios, com muito prazer, com muita honra, recebendo a Georgia Mendonça. Georgia Mendonça, que é pré-candidata a deputada estadual e com experiência de mais de 15 anos de APAI. Georgia, fica à vontade, o programa é todo seu, se apresente e vamos trocar ideia. Vamos para cima. Boa noite, Chacal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Poder falar um pouco da minha trajetória, da minha história. Claro. Começou, que eu falo que a minha história com a APAI começou, na verdade, na maternidade. Foi meu filho que me levou para a instituição e para esse trabalho social há mais de 15 anos, como você disse. Perfeitamente, perfeitamente. Mas antes disso, só ajustar o seu microfone um pouquinho. Fala bem direcionado, porque se eu virar aqui, não vai captar. Se o irmão conversar ali, a voz dele não sai aqui, porque ele não está falando direcionado aqui, entendeu? Mas vamos lá. Então me conta que são 15 anos de dedicação, né, à APAI. Qual foi o momento, você falou justamente que foi seu filho que te levou, mas qual foi o momento que você teve a direção de fazer assim, não, eu quero mudar esse jogo, eu quero ajudar mais pessoas, mais mães, eu quero, principalmente no lado político. Onde que foi que aconteceu esse momento? História longa. Vamos lá. Então fique à vontade. Vou até relaxar aqui para você contar pra gente. Para chegar na política foram 15 anos. 15 entendi. Anos. Então pode começar detalhando desde o início. Quando eu cheguei na APAI, a maternidade, por si só, ela já é um grande desafio. Com certeza. E quando o André começou a apresentar os atrasos de desenvolvimento e a gente começou uma longa busca por diagnóstico, eu me sentia muito sozinha, assim, sozinha no sentido de que eu não via referências, não tinha pessoas com deficiência na minha família. Para mim era tudo muito novo. Além da maternidade, lidar com a questão do atraso do desenvolvimento, da deficiência foi muito difícil. Então, a minha mãe, ela é professora. Ela já aposentou há muitos anos e ela sempre me falava assim, leva o André na APAI para conhecer a APAI. E eu vinha conhecer a APAI de Itaúna
o André já estava com mais de 2 anos de idade. Então, esses 2 anos foi a gente, assim, com o apoio da família e nessa solidão que eu comentei, assim, não tinha referência, Sim. assim, pessoas para falar... Acho que mãe nenhuma vai ter essa referência, né? Mesmo se tiver alguém próximo, fica distante nessa referência, porque tá ali, tá contigo, né? Tá com você no momento. E aí que entra a PAI, né? Exatamente. Então, assim, quando eu cheguei na PAI, eu vi que tinha outras mães que passavam pela mesma situação que eu da deficiência. Então, isso para mim foi importante. E ali eu comecei a entender, né, o que era um movimento social e como que, para mim, foi muito bom trocar ideias com outras mães. E aí eu cheguei, eu falei assim, gente, encontrei o meu lugar. Então, foi uma identificação, assim, com a instituição mesmo. E a gente, um ano depois, eu fui convidada para ser vice-presidente da instituição. E naquela época, assim... Mas só te... Pode falar. Pode falar. Mas nesse um ano que tu já demonstrou interesse na causa em si. Exatamente. Para ser convidada a um cargo dentro da instituição, com certeza você estava fazendo uma grande diferença ali, né? Sim, sim. Eu falo que eu acho que eu nasci com um dom, sabe, para as causas sociais. Porque isso é uma coisa que eu já tinha comigo, assim, de querer ajudar as pessoas, de enxergar a vida, assim, de uma maneira mais profunda, assim, além do material mesmo, assim, isso é algo que eu já tinha comigo. Poxa, acho que essa semana, não me engano, não sei se foi ontem, foi domingo, e que o cara falando assim, Deus, me dá força me superar. Aí eu só tenho dificuldade. E qualquer ideia, né? Se você se mostrou muito mais forte com aquela dificuldade. O problema em si, ou aquela dificuldade, a força que você tem é maior que de qualquer um outro. Né? Nas nossas maiores fragilidades residem as nossas maiores forças, Exatamente. Né? E é bem isso, assim. Eu olho para o meu filho e eu penso assim, ele é o meu ponto frágil, mas também o ponto forte. Para os meus filhos, porque eu tenho 2 filhos, né? O André e o João. E assim, a experiência da maternidade transformou mesmo a minha vida. E então, quando eu cheguei na PAI, né, após esse 1 ano, já conheci algumas mães e fui convidada para participar da diretoria. E tem uma questão, assim, de quando você participa, é muito comum, né, no terceiro setor, a diretoria, ela normalmente é voluntária. Então, às vezes, para preencher um cargo, para assinar alguns documentos e não para atuar de forma participativa, né? Entendi. Só que eu falei assim, não, se for para eu assumir, eu quero participar. E aí eu comecei a participar da instituição, fiz vários cursos, e fiz curso de gestão do terceiro setor. E logo depois a gente passou por um momento assim, de transição da instituição difícil. E quando eu terminei o mandato como vice-presidente, eu fui candidatei a presidente da instituição, em uma fase difícil, muito difícil. E exerci por 2 mandatos a presidência. Então, ao todo, foram 9 anos de voluntariado na PAI de Itaúna. Entendi. São 9 anos. É uma presidente... Não. O cargo o cargo da diretoria da instituição, ele é voluntário. Entendi. Ele é voluntário. Perfeito. E aí, depois, eu fui me envolvendo. Fui conselheira regional das APAES. E quando terminou o meu 2º mandato, porque permite só uma recondução, eu fui contratada. Aí eu fui contratada como profissional para ser superintendente da instituição. E estou lá até hoje. Até hoje, exatamente. E aí, você me perguntou, né? Como que eu cheguei na política? Eu falo que a minha decisão de entrar na política, ela nasce como um protesto. Ela nasce como um protesto contra a desvalorização das APAES, das instituições do terceiro setor. As filas de espera, assim, eu recebia mensagem todos os dias de famílias precisando de atendimento, aguardando 2, 3 anos na fila, e isso me angustiava muito, sabe? Porque por mais que a gente fizesse projetos, por mais que a gente buscasse, a gente não conseguia suprir essa demanda.
Aham. Então eu cheguei em um ponto que eu conversei lá em casa, conversei com meu marido, falei assim, olha, eu não dou conta mais. Não dou conta mais. Ou eu desisto da APAE, ou eu dou um passo para frente. Então esse foi o marco, assim, né, da minha decisão. E eu pensei bem, eu falei assim, gente, seria muita covardia minha desistir agora. Diante de tudo que eu já vivi, de toda a experiência que eu tenho, desistir é um ato de covardia. Claro. E aí eu tive também um chamado, sabe? Algo que já estava assim. Eu falo que a gente não deve falar não para Deus, né? Com certeza. E assim, foi um chamado mesmo. Até o Barão, Sim. há uns 2 anos atrás, que eu estava com isso no meu coração. Sabe aquela coisa que vem. Parece que Deus vai trabalhando Sim. na gente, assim. Aí eu comecei a pensar. E foi um chamado mesmo, assim. Foi um chamado. Não é fácil, não é uma decisão fácil. Hoje eu entendo o que é uma vida pública. Esse pouco tempo, né, que eu tomei essa decisão de entrar na política, eu entendo o significado. Você não teve uma influência política direta, não. Você, que fulano falou pra mim que eu podia pleitear, ou você teve essa Sim, influência? as pessoas da APAE sempre falavam, né? As mães. Não, mas tipo assim, um deputado em si, um vereador, Não. alguém com mandato, você fala assim, entra que vai dar certo, entra que você vai se dar bem. Não teve, não. Não, tô tentando Então foi um lembrar, chamado, assim. realmente. Tô tentando lembrar. Coisa divina. Assim, Perfeito. exatamente. É isso aí. E nesses 15 anos, assim, qual a maior dificuldade que você vê que as famílias passam? Qual a maior necessidade que eles necessitam? Nesses 15 anos, o que você vê que eles mais precisam, a família, no caso? A deficiência em si, ela já traz um desafio muito grande para nós, né? De você lidar, por exemplo, como nós lá no início com o André, as crises de choro, você não entender. E em muitos casos tem a dificuldade de comunicação, né? Tem aquelas pessoas com deficiência não verbais. Aí entra a questão comportamental. Hoje a gente tem muito a questão do autismo, né? Então o público da APAE hoje a gente atende muitos autistas e entra essa questão comportamental e junto com todas essas questões da deficiência mesmo, a gente lida com a maioria do público da APAE é um público vulnerável, né? Que tem uma situação socioeconômica que não permite muitas vezes, quando não tem o acesso às terapias pelo SUS, pagar terapias, né? Mesmo para quem tem condições, é caro. Mesmo para quem tem condições socioeconômicas melhores, uma terapia, ela é cara, né? Então, eu vejo assim, a gente tem essas filas de espera, tanto para atendimento de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia. Então, eu vejo essa dificuldade já no acesso das terapias, que é um grande problema que a gente tem, e também no cuidado para cuidar de quem cuida. Então, as mães, a gente vê assim, um esgotamento mesmo, porque muitas vezes as mães elas têm que ficar por conta, né, da criança e ali, e na deficiência, como tem uma dependência, e muitas vezes a dependência é a vida toda, então essa mulher ela tem que abandonar a carreira, ela não consegue conciliar a maternidade e uma vida profissional. E isso é um desafio muito grande, uma sobrecarga. E entrando essa questão ainda dela não conseguir entrar no mercado de trabalho e ter melhores condições financeiras, vai agravando ainda mais. Então, a gente vê uma sobrecarga das famílias e muita dificuldade de acesso aos serviços. E aí entra a questão de medicação, que as medicações muitas vezes são caras para você manter, não é fácil. Então, para você ter uma noção, eu tenho recebido muitas solicitações de campanhas. A gente vê essas campanhas, né, para poder ajudar a comprar medicação. E não é fácil. Não é fácil. Eu não posso nem falar que eu imagino, que eu não imagino. Eu passei por uma situação assim, mas a gente tem aquela noção de tipo, como deve ser sacrificante, né, para a pessoa que cuida.
pessoa se doa 100%. 100%. E sempre que eu vejo, tem um exemplo lá perto da minha casa, não vou citá-la, que toda vez que eu vejo ela me emociona, e eu fico, às vezes, querendo dar um alento, querendo dar um abraço, querendo oferecer uma ajuda, e às vezes a gente fica até limitado e não sabe como agir naquela situação. Mas eu vejo a doação dela pela neta, que eu falo, gente, que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas enfim, digamos assim, e você como deputada, um exemplo, qual o principal projeto, qual a principal mudança que você vai buscar junto à Assembleia? Sim. Eu tenho batido muito na tecla de que a legislação ela é muito bonita. A gente tem um marco quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Ela é de 2015, essa lei. Então, ela é um marco nos direitos das pessoas com deficiência. Porém, existe uma distância muito grande entre o que está na lei e o que, de fato, essas pessoas têm acessado desses direitos. Então, eu vejo que a gente precisa, para além de criar novas leis, fazer com que haja recursos para que essas leis que já existem sejam executadas. Então, eu vejo essa discrepância muito grande, sabe? E aí eu comecei a estudar, né, algumas formas, como que poderia mudar, como que isso poderia ser diferente. Por quê? Vou dar um exemplo da APAI, que é a realidade que eu conheço. Sim. A APAI de Itaúna, ela é considerada uma APAI de grande porte e ela atua em 3 eixos: educação, saúde e assistência social. Então, vamos falar da saúde, que a saúde ela é um problema assim, geral, né? Não só das APAIs, mas é um problema geral, que é uma demanda muito grande. E o que é um grande problema da saúde que a gente vê? A tabela SUS, os valores dela são muito defasados. Muito defasado. Tem um procedimento que a gente realiza lá na APAI que é menos de R$3. Tem um autoatendimento. Então, a APAI ela é credenciada, né, na rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, então ela faz procedimentos do SUS também. Ah, entendi. E isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Porque não cobre. O que a APAI recebe, às vezes as pessoas até falam assim, mas a APAI recebeu tantos mil de emenda, recebeu isso, recebe verba do governo, recebe. Mas o serviço especializado, ele é caro, ele não é barato. Então as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, né, como que isso demanda recursos. E, de fato, o que vem de recurso, que a gente fala contínuo, né, que são os convênios que a instituição tem, ele não cobra assim, 30% da despesa. E tem diferença da tabela SUS para a instituição igual a APAI e um hospital público? Tem essa diferença? Os valores são também muito defasados. A tabela SUS, em geral, né, os valores eles são defasados. Além de defasar, tem diferença? Tipo assim, para a APAI eu pago menos ou não? Igual? Tem a diferença dos procedimentos, né, que são realizados e dos convênios, né, depende do convênio que a instituição tem, porque são procedimentos diferentes, né? O atendimento da APAI, por exemplo, ele é ambulatorial. Então, atende neurologia, lá nós temos neurologista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, e é um atendimento ambulatorial. Então, eu falo assim que o que acontece? O financiamento ele fica diluído nessas políticas, né? Tem, igual eu falei, tem a saúde, que a gente lá na APAI é credenciado pelo SUS, tem a área da assistência social e da educação. Sim. A área da assistência social, eles falam que é a prima pobre, né? Nunca tem recurso, assim. Com certeza. Então, a gente tem um serviço lá que é o Centro-Dia, que atende os adultos e pessoas em processo de envelhecimento. O recurso, assim, tem, mas ele é muito pequeno, ele cobre também muito pouco do serviço. Então, a gente vê, assim, um subfinanciamento muito grande e eu assim, a minha proposta é trabalhar muito em cima disso, é que esses direitos sejam concretizados. A gente tem que buscar um orçamento digno para que, de fato, as pessoas acessem os serviços. Vou dar um recadinho, pessoal do chat aqui. Ó. Pessoal do chat, compartilhe essa live, se inscreva no canal, deixe o seu like e faça a sua pergunta
Aproveita a oportunidade aqui, ó. Se for cabível a pergunta, eu replicarei ela com todo prazer, ok? Faça a pergunta, tire sua dúvida, aproveita a oportunidade e que a nossa pré-candidata está aqui. Então, não deixe essa oportunidade passar, beleza? Eu vou já mandar uns recadinhos aqui e o pessoal dando boa noite aqui. A Flaviana, nutricionista, tá falando que você nasceu com essa missão, né? Não se expressou formalmente, mas você nasceu com essa missão. Obrigada. Então, muito importante. Obrigada, Flaviana. Maravilhosa, excelente nutricionista, Flaviana. Isso, o André também está assistindo a mamãe. André, mandar um abraço para o André que está assistindo. Tive com você lá na praça, no dia lá da capoeira, no sábado, né? Que eu não recordo o dia que foi, mas eu estava lá. Foi lá que eu conheci ele, o grande André. Então, é isso. O pessoal, deixa eu ver se tem mais algum recado. Pode fazer, viu, pessoal? Não precisa ficar com vergonha, não. Isso aí, depois eu mando mais algum recadinho aqui. Ok? Então é isso. Vamos falar de vários assuntos, várias coisas. A gente vai lá, volta, vai e volta. O que significa inclusão para você, sim, de verdade? O que é inclusão para você? Inclusão é você... A gente tem um termo que a gente usa, que é o capacitismo. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Do capacitismo. O que é isso? É quando a pessoa olha para uma pessoa com deficiência e não acredita na capacidade dela. Então, a inclusão, para mim, é você conseguir enxergar a capacidade da pessoa e enxergar a pessoa, né? Então, o termo pessoa com deficiência, ele é um termo que foi escolhido pelas próprias pessoas com deficiência. Antigamente, eu não sei se você lembra, assim, já usava-se outros termos, né? Era portador de deficiência. Sim. Então, até se chegar no termo correto, né? Pessoa com deficiência. Por que pessoa? Porque antes da deficiência existe uma pessoa. Perfeito. E o portador, quando você porta alguma coisa, você pode deixar aquela coisa a qualquer momento, né? E a deficiência, ela é inerente, ela faz parte da pessoa. Perfeito. Então, a inclusão é quando a gente consegue conviver normalmente com as pessoas sem rotular, né? Eu acho que daí nasce o nosso projeto também, sem rótulos, por um mundo que caiba todo mundo. Porque as pessoas, elas são diferentes. E a gente não rotular mesmo e não olhar para aquela pessoa como se ela fosse coitado, né? Muitas vezes, assim, as pessoas olham para o meu filho e a gente vê um olhar de pena. Algumas pessoas chegam até a falar. Eu falo assim, gente, meu filho não é coitado. Coitado é quem tem uma saúde perfeita e usa para prejudicar as pessoas, para ir para o caminho errado, para fazer, né, coisas ruins. Não, eles têm uma forma diferente de estar no mundo, né? E que às vezes vai precisar de apoio. Sim, o meu filho, por exemplo, ele precisa de apoio para todas as atividades de vida diária. Ele é 100% dependente. Se tiver um copo de água aqui e ele tiver com sede, ele não consegue fazer um movimento de pegar e beber água. A gente tem que dar tudo na boca e fazer tudo. Mas, então, quer dizer que ele precisa de apoio para todas as atividades. Mas ele não é menos gente por isso. Não, com certeza não. Então, Perfeito. assim, as pessoas, elas... A questão, o estigma com a deficiência, ele é histórico, né? As pessoas com deficiência, elas sempre foram marginalizadas e as famílias tinham um receio, né? Talvez até por superproteção mesmo, né? E hoje não, hoje a gente já vê que está mudando, né? A gente já vê as pessoas com deficiência incluídas na sociedade. Existe o preconceito? Existe. Mas eu penso que a gente está evoluindo. A gente está evoluindo. E eu acho que é isso. É você enxergar a pessoa antes de qualquer rótulo. É verdade. E por falar em sem rótulos, essa camiseta você trouxe para mim, né? Eu vou abrir ela aqui para mostrar ao pessoal e você falar um pouco também sobre esse projeto. Sim. Pode ficar à vontade, pode falar. Aqui, pessoal. Assim, ó. Sem rótulo, né? Tava perguntando pro
mano aqui para os meninos e depois Barão. Eu quero que você explique por que esse título tem Sem rótulos. rótulos. A forma mais simples de explicar os sem rótulos é sem preconceito. A gente usa, acontece muito assim, né, as pessoas com deficiência serem rotuladas mesmo, assim, de incapazes, de que não vai conseguir, né? Existem muitos rótulos, né, para as pessoas com deficiência. Então, ele nasce disso, assim, é um movimento contra o preconceito mesmo. Sim. É para não rotular ninguém, né? Exatamente. A ideia é justamente essa. E é isso que a gente está falando, da gente enxergar a pessoa antes de qualquer rótulo. Enxergar aquele ser humano que está ali. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Essa é muito boa. A Gil Helena tá perguntando. É Geórgia a pronúncia? É, né? Geórgia. Geórgia, o que você propõe para pessoas de baixa renda? Pergunta da Gil Helena. Da Giovana. É. Fala em termos de políticas públicas? Eu creio que sim, que a pergunta dela é só isso aqui, ó. O que você propõe para pessoas de baixa renda? Eu creio que hoje existe, né, um direito para pessoas de baixa renda, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Que ele é um salário mínimo que essas pessoas elas têm o direito de receber, mas ele é um tanto limitado. Ele tem um critério de renda que a pessoa que não pode ultrapassar. Então, existe essa questão assim, da gente buscar flexibilizar esse critério. Por quê? Porque só as pessoas assim, em situação de extrema pobreza mesmo, você tem que comprovar uma situação muito precária para conseguir ter acesso a esse benefício de prestação continuada. Exato. Eu estava comentando também com os vizinhos mais cedo, que eu acho um absurdo. Sim. Eu acho um absurdo. Sim. De repente, a pessoa não pode ter um registro em carteira. E isso acontece. Na minha concepção, eu acho um absurdo. Sim. Eu já tenho que cuidar do meu filho. Ele tem o benefício dele. Ok. Mas o benefício dele não é o suficiente. Não é o suficiente. Né? Às vezes limita a mãe ou o pai. Não, você não pode ter a renda. Acho que a renda é tão pouca. É um quarto do salário mínimo. Quem ganha um quarto do salário mínimo, gente? Não tem como. Vou comprovar isso, eu vou estar mentindo. É uma situação de extrema extrema exatamente, pobreza, porque não tem como. Porque se qualquer coisa que eu for fazer hoje, se eu trabalhar um mês, eu vou ganhar mais que um quarto do salário mínimo. Então não tem como eu comprovar que eu ganho menos. Então, sim, seria muito interessante, né, conseguir mudar esse quadro. Né? E é por isso que a gente fala assim, que quem vive na pele a questão da deficiência tem que estar lá nos espaços de representatividade. Exatamente. Porque a gente sabe o peso disso, né? Como que é importante o acesso a esse direito. Então, a gente que vive, a gente precisa estar lá. Para além do benefício também, eu acredito que a gente precisa, uma das coisas que me preocupa muito é garantir esse acesso mesmo ao atendimento, às terapias. Esse acesso ele precisa estar garantido, porque hoje a gente vive... As filas de espera elas são uma forma de exclusão. Né? Então, a pessoa precisa do atendimento ali, ela vai ficar em uma fila de espera de 2 anos. Quanta coisa acontece em 2 anos? Né? Então, garantir acesso aos atendimentos para a população de baixa renda também é a nossa luta. Né? Tem essa questão do BPC, da garantia do acesso aos atendimentos, de fomentar também o empreendedorismo entre as mães, que é algo importante, né? A gente buscar formas de incentivar essas mães nessa área do empreendedorismo em algumas situações que seja possível para elas também e fomentar mais isso. E políticas também para elas, né, para as mães atípicas, porque eu falo assim, até ontem eu estive com um grupo de mães atípicas de Itaúna e a primeira questão que elas trouxeram foi isso, quem cuida de quem cuida? E aí eu falei com elas, olha, o que muito me entristece é que a gente não está conseguindo garantir o direito nem das pessoas com deficiência. Então isso a gente fica mais distante ainda de garantir o direito de quem cuida. Né? Por isso que eu volto lá naquela questão da gente garantir o recurso. Porque dinheiro tem, não tem prioridade. Não tem quem entenda de verdade a causa e lute para que o recurso chegue para essas pessoas. Porque o recurso não está chegando. O que chega para esse público são migalhas. Isso aí eu falo de experiência. Assim.
para as pessoas com deficiência e para as famílias têm chegado migalhas. E a situação ela é muito difícil, é de muito sofrimento. Então, a gente precisa ter representantes que entendam e que vão lutar por esse espaço lá, para que o recurso chegue para essas pessoas. Essa é a minha maior preocupação. Mais do que criar leis, fiscalizar o recurso público e direcionar, através do trabalho, as prioridades. Qual que é a prioridade? O público, a pessoa com deficiência, ela não é um público prioritário por lei? Se é um público prioritário, por quê? Por que o recurso não está chegando para eles? Acho que é um ponto assim que a gente precisa bater muito nele, sabe? Adorei essa frase sua. Quem cuida de quem cuida, né? Exatamente. Né? Se a gente for analisar, quem cuida de quem cuida. De quem cuida. Se a pessoa está se doando, igual eu disse, doa ali para um ente, e quem cuida dela? Porra, interessante, gostei. E a gente vê uma ausência assim, do Estado. E tem uma mãe que falou uma frase que ficou gravada para mim, assim, é o povo pelo povo. Então, muitas vezes, é o povo que ajuda o povo mesmo. O pessoal de Nova Serrana, o pessoal de Pará de Minas. Muito bem. A Nova Serrana, a Júnia estava falando, estamos assistindo aqui de Nova Serrana. A Geórgia é a esperança de termos voz na política de verdade. Um abraço do Matheus e toda a família. Que lindo. Um abraço, Júlia, Matheus. Matheus, amigo do Dedé. Muito bem. Ué, você prepara para mim depois? Então, assim, o pessoal continua mandando, viu, sua pergunta. Vamos encher esse chat de perguntas, vamos curtir, vamos compartilhar para que outras famílias, outras pessoas possam ver essa live maravilhosa. Nem todo mundo tem a paciência, né, de ver um ao vivo, mas com certeza vai ver muito e muito ainda. Geórgia, mas você pegou essa empreitada agora. Mas a Geórgia? Quem que é a Geórgia? Quem que é ela antes? De repente a pessoa quer conhecer um pouco mais da sua trajetória também. Quem que é a Geórgia antes do André? É isso? André, antes né? do André. Quem que é a Geórgia antes do André? Né? As pessoas, eu quero conhecer, eu quero saber quem é, eu quero... Você pode falar um pouquinho de você? Claro. A Geórgia, antes do André, tem um pezinho aqui em Itatiaiçu. Tem? Um pezinho em Zurita. Da região toda aí. A minha avó, por parte de pai, ela é daqui, da região. Então, eu sou pessoal de Chaves, Mendonça. Então, a gente brinca assim que metade da cidade de Itatiaiçu é primo, é parente nosso. É Chaves. Chaves. É? Que interessante. Isso mesmo. Entendi. Fez a referência à cachoeira que isso. tem a Cachoeira próximo. dos Chaves era do irmão da minha avó, o tio Juca, que faleceu. Interessante. E eu tava vindo pra cá e tava lembrando da minha avó. Tem uma história interessante, assim. A minha avó, ela morou junto com a gente há um tempo. E a gente fica pensando, né? Quem é Geórgia? Aí a gente vai, desde antes do André, né? Aí eu penso na infância, minha adolescência. A minha avó, ela era uma pessoa, assim, muito vaidosa. Gostava de se cuidar. E eu, na minha infância, eu era um pouco, assim, custosa, sabe? Entendi. A gente fala que quem dá trabalho de pequeno, quando cresce, é tranquilo, né? Essa teoria se aplicou para mim, porque eu fui uma adolescente tranquila. Se aplica para mim também. Eu lembro que a minha avó, ela não contava a idade dela para ninguém. Ela não contava. Ela chegou a rasurar a carteira de identidade dela para não falar a idade. Até o final da vida dela. Foi. E não falava. E aí, eu era muito arteira, né? Um dia eu cheguei para ela, falei assim, eu vou descobrir a idade da minha avó. Quer saber como? Aí virei para ela e falei assim, vó, o seu pai morreu, a senhora tinha quantos anos? Aí ela falou, se eu não me engano, era 9 anos que ela tinha quando o pai dela morreu. Aí eu saí, fui brincar, voltei e falei assim, vó, tem quantos anos que seu pai morreu? 92. Aí ela falou, eu falei assim, nossa, vó, a senhora tem tantos anos, ela quase me matou. Isso sim é uma arte. Ela foi. Eu lembro disso direitinho até hoje. Pegou sua avó sem querer. Aí ela brincava, ela ria e falava assim, santa diabinha essa menina. Santa diabinha.
Pode entregar aqui. Obrigado, Wesley. Olha, que chique. Ô, gente, eu vou fazer um breve merchanzinho aqui. Dá um intervalozinho de 1 minuto. Pra mim provar esse sanduíche maravilhoso. E voltamos já, viu? O pessoal do chat continua aí, que é rapidinho. Wesley, vou fazer da Vileros primeiro, depois... Beleza? Eu vou fazer já. Muito bem, pessoal. Quero dar um recadinho pra você aqui, ó, de Itaúna e região. Vou falar da Vileros Barbershop. Vileros Barbershop, que é referência em cortes de cabelo, cortes tradicionais, cortes modernos. É com a Vileros, uma equipe altamente qualificada. Então, você que não conhece, já entra já no Instagram, Vileros Barbershop. Agende seu horário e também com atendimentos também de pronto. Você chegou, espera ali um minutinho, tem o pessoal que vai te atender na hora, beleza? Vileros Barbershop, referência em cortes de cabelo masculino e também feminino, beleza? E eu quero dar um recado também agora, pessoal, dessa maravilha aqui, ó. Primeiro ele me presenteou aqui com essa caneca, fique com inveja que foi só eu que ganhei, do Tinos Burger. Tinos Burger mandou pra mim essa caneca maravilhosa. Obrigado, Tinos. Vou falar aqui, ó, desse sanduíche que já é a sensação de Itatiaiuçu desde 2017. A Tinos Burger. Hoje, esse aqui é o Big Cheddar. Big Cheddar que vai pão, bife de hambúrguer, cheddar, mussarela, alface, tomate e aquela maionese especial. Beleza? Então peça já pelo número 31 995 15 3452. Estava colando aqui o número aqui, beleza? O pessoal tá olhando assim. Pessoal do Tinos, muito obrigado. Forte abraço. Pessoal, intervalo rapidinho, Wesley? Intervalo, 1 minutinho só, pessoal. Continua no chat aí com a gente, viu? 1 minutinho mesmo, 1 minutinho, voltamos já já. Vamos ali, voltamos já. Saia daí, pode esperar. Já já voltamos com a programação do Rocha Newscast. Hoje, 20/7, é com muita alegria que a gente, depois de muita luta, conseguimos uma fresa lá da 431 e estamos colocando aqui na zona rural, na IAT 360, que dá acesso a Chaves ao Rio São João. A gente vai colocar em ponto estratégico, onde tem proximidade de casas, nas declives e aclives, onde que a gente tinha ocorrência de atolamento, tá? A administração é sempre melhoria contínua com o município de Itatiaiuçu. Eu queria agradecer ao prefeito Gomes pelo que está fazendo nas estradas, colocando um asfalto para nós aqui, aproveitando as sobras que estão tirando no asfalto e tapando a zona rural toda com aquilo. E então vai acabar muita poeira. Tá bom demais. Nossa Senhora, oi, tá ótimo. Oferecimento Gox. Se sua casa tem Gox Fibra, ela tem muito mais que internet. Garanta agora 0801 234567. Oferecimento Vileros Barbershop. Tradição e estilo em cortes masculinos desde 2015. Rua Marechal Deodoro, número 164, no centro de Itaúna. Na Centro Automotivo Inovar, seu carro recebe o cuidado que merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, freios, suspensão e mecânica geral com qualidade e confiança. Avenida São João, 4344, no centro de Itaúna. Bateu aquela preguiça de fazer alguma coisa para comer? Então chama o Tinos Burger. Aqui você encontra hambúrgueres preparados com ingredientes selecionados, muito sabor e aquele capricho que conquista na primeira mordida. São os hambúrgueres que já fazem sucesso desde 2017, feitos para matar sua fome e deixar seu dia muito mais gostoso. Peça agora pelo WhatsApp 31 99515 3452. Delivery e retirada no local. Tinos Burger, sua melhor experiência em hambúrguer. Rua Aguinaldo Salvador Vitório, 86, bairro Robert Kennedy, Itatiaiuçu, Minas Gerais. Fique agora com o próximo bloco do Rocha Newscast. Muito bem, pessoal, voltamos. Falei para vocês que era bem rapidinho. Lembrando, pessoal, que essa live tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu.
Uma nova Itatiaia-Sul sendo construída para você. E o recadinho aqui, que não pode faltar, o Circuito Festival da Vida, pessoal. Então você, né, que quer fazer essa inscrição, a oportunidade agora, viu? Dia 22 de agosto de 2026 vai sair o edital. O edital já está aberto, né, na verdade, para seleção de artistas locais. Então você, artista local, faça sua inscrição com premiação de até R$4.000. Inscrições abertas, né, que já são abertas, no dia 6, encerra no dia 26 de julho, ok? Não percam. E voltando aqui, pessoal, com a Santa Diabinha. Oh, não, mentira. Isso aqui foi a avó dela, né, na infância. Tem tantos anos isso. Exatamente. Não vou nem contar, vou fazer igual a minha avó, não vou nem contar. Exatamente. Não é isso não. Voltando aqui com a Georgia Mendonça. A Georgia Mendonça, que é pré-candidata este ano o cargo de Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e com uma pauta muito bonita, muito válida, né, que realmente está necessitando de uma representante à altura. Então nada e ninguém mais indicado que você. Eu sei que eu pergunto agora, a gente se perde também um pouco, mas é o seguinte. Já falou da sua trajetória, que você falou bem pouquinho. A gente falou do cargo de deputada, falou de 15 anos de experiência da APAI. O que mais você pode agregar, assim, para as famílias? O que você pode trazer para falar assim, nossa, ela merece estar nesse lugar, ela merece estar... Ela vai fazer diferença, igual o pessoal está aqui, ó, de Nova Serrana, Pará de Minas, Itaúna, toda a região está com a gente aqui agora. Então, assim, o que você pode trazer, assim, assim, com aquela verdade mesmo, assim, que vai fazer uma diferença, além da sua experiência, né? Que você já é em si, né? Uma vivência sua, não é você tá caindo de paraquedas na questão. Não. Eu entro assim com uma trajetória legítima, assim, olhando para minha trajetória, eu vejo a legitimidade dela, porque é você viver na pele a questão da deficiência. Eu sei o que é ser mãe de uma pessoa com deficiência, sei o que é ser gestora de uma organização social, todas essas dificuldades que a gente enfrentou ao longo desses anos na instituição. Então, eu trago essa legitimidade mesmo da minha trajetória. Eu vejo que tem muito a contribuir com essa bagagem, né? Que eu consegui construir ao longo do tempo. Certo. E esse projeto também, né, o Sem Rótulos, por um mundo que caiba todo mundo, eu vejo, quando a gente começou a subir, o projeto ele foi acontecendo de uma forma muito, muito natural. E um dos pontos também que eu percebo que a gente precisa evoluir enquanto políticas mesmo, enquanto sociedade. Né? Eu vejo que a nossa sociedade ela ainda está... É algo que acontece na APAI, que eu vejo nas pessoas em geral. Assim, a gente vem de um modelo muito assistencialista. Então, eu até fiz uma analogia, assim, quando eu convido as pessoas para subirem o morro comigo, isso diz muito, assim, porque eu não quero subir sozinha. Eu não quero entrar na política sozinha. Defender uma bandeira sozinha, Georgia, eu não tenho essa pretensão. Né? A minha intenção é realmente representar pessoas. Né? E existem muitos espaços de participação que as pessoas não conhecem. E, às vezes, a gente fica reclamando, mas eu não tenho direito, eu não tenho acesso. E esquece que nós também podemos, qualquer pessoa, independente de ocupar um cargo público ou não, existem, por exemplo, os conselhos de defesa de direitos nos municípios. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por exemplo. Ele acontece as reuniões uma vez por mês. Você já pensou que maravilha se todas as mães de pessoas com deficiência do município reunissem uma vez por mês nesse conselho para discutir os direitos, discutir políticas públicas, o que está acontecendo, o que não está acontecendo? Porque uma coisa é a Georgia sozinha ir lá e falar e pedir, chegar na prefeitura e chegar e pedir, falar de um direito que precisa, né, ser executado e
Outra coisa é a gente chegar lá 100, 200 mães para discutir Claro. o que está faltando para as pessoas com deficiência. Então, eu acho que precisa disso, a gente precisa caminhar junto, não dá para caminhar Um sozinho. maior contingente, né? Exatamente. O efeito de 200, 300 mães, muito maior do que 2, 3 mães. Isso, né? isso, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, assim, né? Nós vivemos em um país democrático e tem vários espaços aí de voz e de defesa de direitos que ficam vazios. Quantas vezes não teve quórum para a gente realizar a reunião? Né? Eu participei do Conselho de Defesa de Direitos da Mulher, da pessoa com deficiência, do idoso e da criança e do adolescente. Então, eu tive trajetória em todos esses conselhos no município. E é sempre difícil, assim. E é um espaço muito rico, mas que tem pouca participação. Então, eu falo que a gente precisa trazer as pessoas junto, conscientizar mais sobre os direitos, como que elas podem participar, para que, de fato, a gente consiga ter políticas públicas eficazes para atender o que as pessoas precisam. Ah, sim. O Douglas Lopes, ele fez uma pergunta aqui bem interessante. Está perguntando aqui, Georgia, você sendo eleita, qual seria a sua proposta de esportes para o público com deficiência? Acesso, oportunidades, preparo e motivação destes profissionais. Eu não entendi bem o finalzinho, mas, enfim. Qual seria a proposta, Sim, né? A importância do esporte. Exatamente. A gente estava comentando, eu comentei isso ontem. Eu adoro esporte. Sempre Obrigado gostei pela muito. pergunta, Douglas Lopes. Muito boa a pergunta. Eu sempre gostei muito de esporte. E eu vejo que... Jogou vôlei? Você tem altura para isso. Joguei, mas eu joguei mais handball. Eu Handball. jogava nos jogos estudantis, eu jogava handball na sim. minha adolescência. E agora eu tô na onda do beach tênis, né? Ah, sim. Que a gente tem uma turma O que a irmão gente também. joga. Hermano, ele não é argentino, não, pessoal. O pessoal falou, hermano. O sonho dele era ser argentino, mas ele é hermano brasileiro. Enfim, desculpa pela descontração aqui. Mas o esporte, ele tem uma importância muito grande, não só para as pessoas com deficiência, né? Mas para toda a população. Claro, A com importância certeza. do esporte, ela, assim, ajuda na saúde mental, em tudo, né, gente? Tudo. Prevenção de doenças, né? Tudo. Então, o esporte a gente tem mesmo que incentivar. E eu vejo ele como uma... A gente fala que a pessoa com deficiência, ela não tem alta, assim, né? Ela vai precisar de assistência a vida toda. Então, Claro. um dos grandes gargalos que a gente tem na área da saúde é para você abrir vagas. É isso, assim, porque a pessoa com deficiência dificilmente ela vai deixar de precisar, né, desse acompanhamento, dos atendimentos. O esporte, ele seria uma forma, né, de estar, seria tipo uma alta, assim, em alguns casos, né, para algumas pessoas, para estar sempre em atividade. Então, o esporte, ele abre um leque muito grande e que ajuda, inclusive, igual eu falei agora, na questão da saúde mental também, na socialização, né? Porque você está ali no esporte, você está socializando, interagindo. Então, a gente precisa mesmo fomentar e trazer projetos na área do esporte. Inclusive, na APAI mesmo, a gente escreveu um projeto através da Lei de Incentivo de Esporte e a gente está tentando captar recurso para esse projeto. Ele já está escrito, já foi aprovado e a gente está tentando captar recursos para ele. E ele é uma grande alternativa para nós, que ajuda, inclusive, nessa questão da saúde mesmo, assim, a gente ampliar esse olhar, sabe? Porque tem tudo a ver, né? O esporte com a saúde. E por falar em esporte, você foi citado aqui, uns episódios atrás, pelo professor Filhote, que falou que acredita muito no seu trabalho e você realmente vai fazer uma grande diferença, né, para as mães e para as pessoas que, não só, né, para as mães que usam, que precisam do APAI, mas de forma geral, né, do bem-estar da população em geral. E o Filhote, um abraço. Um né, grande Filhote da parceiro Badaga Poeira, nosso. exatamente. Ele citou você aqui e, salvo engano, ele estava até com essa camiseta. Tava. Salvo engano, ele estava. A gente fala com ele, assim, que a capoeira, ela é um dos esportes mais inclusivos que a gente vê. Não, com certeza. Assim, e eu já pude vivenciar isso. Quantas vezes a gente foi em eventos, a capoeira sempre está junto com a gente nas passeatas da APAI, nos eventos.
E eu tenho uma memória, eu lembro, uma vez eu estava com o Dedé no colo, eu não sei porque o Dedé estava sem cadeira. E eu com ele no colo, ele já estava pesado, assim. Aí chegou uma turma da capoeira e no instantinho eles me ajudaram e pegaram o Dedé, assim, sabe? Eu tenho essa memória, assim, como que eles já pegaram e já foram incluindo, numa naturalidade, numa facilidade, né? E aí isso é inclusão. Você me perguntou o que é inclusão. Exatamente. Então, assim, é o maior exemplo de inclusão que a gente tem, né? Dentro da capoeira a gente sente muito isso. E o Denis, ele trabalha muito para incluir as pessoas com deficiência na capoeira. Claro, o trabalho dele sempre. lá, assim, é fundamental para nós. Sempre. Ele tá de parabéns. Um abraço, filhote. Quinta-feira eu tô aí. Quinta-feira faltei, mas compromissos, né, ensino. Você faz aula com ele Sim. lá? Bacana. Tô voltando devagarzinho. Eu sou um grande entusiasta da capoeira. Grande. Eu esqueci de perguntar. Você fala que você está subindo os morros, literalmente. Qual que é a grande ideia? Qual que é o grande boom? E eu fiquei sabendo também que hoje foi o 21º. 21º. Então, qual que é o grande boom? Qual que é a grande ideia, a sacada? Ou o que você quer passar para os seus eleitores e para as famílias em geral? Sim. Muito bom, eu gostei dessa pergunta. Esse morro, vou te contar como que nasceu, né, a ideia do morro. Eu, há 2 anos, mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a subir o Morro do Bonfim com um grupo que chama Loucos da Madrugada, de Itaúna. Você conhece esse grupo? Você ouviu falar. E Louco. Loucos da Madrugada, olha a ideia. Teve dia da gente subir 4 horas da manhã, o morro. E assim, é louco mesmo. Quem olha pensa assim, é louco. Então, eu comecei a subir com eles e assim... Foi muito bom para mim, fez muito bem, assim, tanto para minha saúde física, mental, espiritual. Então, foi algo que me trouxe muito bem-estar, me ajudou muito. Então, eu falo que o morro ele tem várias simbologias, assim. E eu sempre que eu subia esse morro com o pessoal, eu pensava, gente, se o Dedé subir aqui, ele vai ficar tão feliz. Eu ficava pensando no André, e subi junto com o André. E até que um dia... 2 anos depois, né, de eu estar subindo o morro, eu falei assim, eu vou trazer o Dedé comigo. E junto com isso, eu estava pensando já paralela a isso, e a Flaviana, que comentou aí, eu subo muito com ela também, ela e a Yasmin. E eu lembro um dia que a gente estava subindo, nós 3, foi quando a Yasmin deu a ideia do nome do Sem Rótulos. Eu pedi para elas me ajudarem, eu estou querendo fazer um projeto. O que vocês acham? Só que o projeto, eu tinha pensado em fazer um formato tipo um podcast, para dar voz para as mães. Porque tem muitas histórias que não têm visibilidade, e são histórias tão ricas, assim, e que pode ajudar outras mães também. Então, eu já estava pensando em algum projeto nesse formato, de dar voz para as mães e formar uma rede para a gente se ajudar. E aí deu um estalo, assim, por que não subir morro e contar histórias? Porque eu não tinha um espaço, eu não tinha como investir em um espaço para fazer, comprar material, igual microfone, tudo. Não, agora não tem recurso. E aí eu pensei, então por que não subir morro e contar histórias? A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então o projeto ele foi nascendo assim. Até que um dia a gente subiu o primeiro morro com o Dedé. Foi eu, o André, o João, meu filho mais novo. Foi o Bonfim, não? Foi o Bonfim, foi o primeiro morro que a gente subiu. E a Taninha, que é a cuidadora do Dedé, fomos nós 4, ela me ajudou. E ela sempre me ajuda. Nossa, gente, não sei o que seria de mim sem ela. Eu falo que ela é a segunda mãe do Dedé. E a gente subiu, foi muito difícil. Nossa, o João, meu menino mais novo, pegou 2 minutos e falou assim, mãe, toma, não aguento mais. E a gente subiu com o triciclo, levando o Dedé. E depois, a partir daí, eu sempre convidando alguém para subir com a gente e contar as histórias. Que aí a gente foi dando voz mesmo para essas famílias. E acaba que alinhou com o meu projeto político, porque eu falo que a minha realidade é diferente. Cada pessoa vive uma realidade. Mesmo a gente tem um ponto em comum, que é a questão da deficiência, então a realidade da Geórgia, da Maria, da Joana, ela é diferente, né? A gente tem alguns pontos em comum, mas a gente precisa conhecer. Esse projeto ele tem me ajudado muito a conhecer as demandas, conhecer as histórias das pessoas, até para eu saber como que eu vou trabalhar, né? Se eu quero representar as pessoas, eu tenho que ouvir essas
pessoas, eu tenho que escutar, eu tenho Claro. que dar a voz Uhum. para que eu consiga, de fato, ajudar daquilo que elas precisam, que é necessário para elas. Muito bem. Muito bem, muito bem. Um projeto, assim, um pouco inusitável, né? Que nunca vi nada parecido. Até eu, às vezes, me E- perguntava, assim, gente, o que eu tô fazendo? É porque eu vejo, Será eu que vi, eu tô, eu o vejo que seu eu tô Instagram fazendo? e vai ali, uma leva o Dedé, vem outra, vem as três juntas e vai. E sempre e sempre agora você está sempre num lugar diferente, né? É. Fazendo. E entra aquela questão, né? Eu não me proponho a estar sozinha. Uhum. Não é apenas o meu esforço. A gente também precisa sair da zona de conforto. Claro. Né? Às vezes a gente se fecha no sofrimento, tem muito isso, né? Às vezes a questão da deficiência, ela fica tão pesada para algumas pessoas que as pessoas tendem a se fechar no sofrimento e se vitimizar. Então, uma das coisas, assim, uma mensagem que eu procuro deixar mesmo, assim, que a deficiência, ela não é um lugar de sofrimento. A gente não precisa viver, ó céu, ó vida, ó azar. Não, gente, vamos arregaçar as mangas e vamos unir, vamos lutar. E não vamos só reclamar, porque reclamar não vai levar a lugar nenhum. Né? Então, vamos subir morro, vamos conversar, vamos colocar para fora as dificuldades. Tá. Né? É Por isso mesmo. mais que seja difícil, né? Igual eu falo que o morro não é fácil. Você começa a subir, tem hora que você pensa, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Sim. Mas quando você chega lá em cima, você pensa, nossa, valeu a pena. Valeu a pena o esforço, valeu a pena. E depois o processo de descer o morro também, né? Não, lindo, 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 de verdade. Você me fez lembrar um personagem, acho que era uma hiena. Era uma hiena? Ó céu, ó vida. Ó, Era uma hiena, né? Eu acho que era uma hiena. Eu tô Não, perguntando aqui gente. porque Ih, velho, Barão, eu ia falar coronel, não, é Barão. O Barão, porque ele é mais velho, né? Eu sou do Santo Júnior pra cá, então eu não lembro muito bem, não, mas eu já vi, vagamente. Ai, ele falou que o teto vai cair na minha cabeça aqui, que eu tô mentindo. Mas acho que é isso mesmo. Aí, uma hiena. Ó céu, ó vento, ó vida, ó azar. É mais ou menos assim. Não é, quando a gente reclama, parece que as coisas só pioram. Não, né? mas é Só verdade. piora, só piora. Exatamente. Eu aprendi uma coisa, assim, que não sei se... As palavras têm poder. Se Exatamente. você falar assim, eu tô assim, eu não consigo. Você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Você abraça e fala, não, eu vou conseguir. Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. E você consegue, cara. Porque se tudo que você determina fazer, você consegue tudo. Isso Tem uma aí. pessoa, você dá um exemplo, nada a ver. Fulana é ginástica artística, ginástica olímpica, ela vira. Mas você se propôs a fazer? Você se propôs ao seu filho a fazer? A treinar, Um né? exemplo, a treinar, Quando você a se quer, você tem dedicar. que treinar. Exatamente. Tem que dedicar, Exatamente. né? Então, sim, tem coisas que se a gente ficar prostrado, realmente não consegue. A Evelyn Alvin, deve ser isso. Tá falando aqui, ó, boa noite, né? Acredito que seja muito importante. Deixa eu ver se é essa que eu quero perguntar. Acho que é isso mesmo. Temos uma mãe atípica. Primeiro me fala uma coisa. O verdadeiro significado de mãe atípica. Atípica. Porque muitas pessoas não sabem, eu porque- mesmo não sei. O que você fala? Sim, é porque existe um padrão, né? O típico, né? Por exemplo, tá, o sim, desenvolvimento típico. Uhum. Então, nasce a criança típica, que tem o desenvolvimento típico. Tá dentro daqueles padrões do entendi. desenvolvimento. Então, ela vai desenvolvendo de acordo com o que é previsto ali, né? No desenvolvimento que a gente chama normal de uma criança, né? Na claro. época de segurar o pescoço, de Uhum. sentar, de engatinhar, de andar. Então, tem o que a gente chama de padrão, de típico, desenvolvimento típico. Então, o termo mãe atípica nasce daí, porque os nossos filhos, o desenvolvimento deles não é típico, ele é atípico. Por isso, mãe atípica. Tá. Ela, na verdade, não é uma pergunta, é uma frase. Ela tá falando que, tipo assim, que muitas mães, em cima disso, mães atípicas, muitas mães acabam deixando o mercado de trabalho, igual a gente já comentou, né? Sim, Por sim, causa da rotina intensa sim. de cuidados.
e passam a depender do bebê seloso. Aí depois ela pergunta, né? Isso a gente já até comentou, viu, Evelyn? Mas, enfim, é interessante você estar participando e a gente vai comentar assim. Aí ela tá falando assim, ó, um projeto que incentivasse o teletrabalho, especialmente para mães atípicas. Promoveria autonomia financeira, inclusão e mais qualidade de vida para milhares de famílias. Isso é, com certeza, né? Perfeito, perfeito. São as formas, né? Porque hoje, com a questão também da internet e tudo assim, é possível você trabalhar em casa também. Claro. Né? Hoje a gente tem uma facilidade maior do que há um tempo atrás, né? Então, é possível desenvolver alternativas e incentivar o empreendedorismo das mães atípicas, como a gente já tinha falado aqui anteriormente, né? Então, com certeza tem várias formas e é um projeto que a gente pode, sim, trabalhar para poder incentivar mesmo, né? E eu acho que entra muito também a questão, às vezes a pessoa fica tão fechada ali, né, na questão da dor, da deficiência, que ela vai deixando de acreditar nela mesma, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um olhar de muito cuidado para a saúde mental das mães atípicas. Porque isso é importante, porque para eu conseguir ter uma ideia, desenvolver um trabalho, é importante que eu esteja bem e que eu acredite na minha capacidade também. Então, essa questão da saúde mental, acho que ela é fundamental. A gente trabalhar com as mães também. Eu acho que talvez ela seria um ponto de partida para que a gente consiga desenvolver trabalhos maiores que venham futuramente a trazer uma renda mesmo. A gente já desenvolveu um projeto na APAI de Itaúna, um tempo atrás, agora que eu estou lembrando disso. A gente chegou até a visitar uma cooperativa. O pessoal da cooperativa, a gente foi em Belo Horizonte, tinha um projeto, a Casa de Apoio à Família, que elas começaram a fazer, no tempo que os meninos estavam na escola, elas faziam bolo, faziam alguns alimentos assim para vender. Foi na época que a gente tentou montar uma cooperativa das mães mesmo, lá na PAI. Mas aí depois veio a pandemia e deu uma parada em tudo, aí a gente demorou um pouco para retomar com a Casa de Apoio, mas é algo que a gente tem dentro da APAI em mente também, de ajudá-las. Ah, sim. Verdade. É montar uma cooperativa, né? Ou quem sabe até de reciclagem, sim, né, de materiais. A gente já pensou nisso também, de costura, de várias coisas, né? Tem muitas alternativas. Tem muitas alternativas. Mas elas precisam fortalecer elas mesmas assim, também, né? Estar bem, com o psicológico bem, tá mentalmente bem, fisicamente bem. Na PAI a gente tem muitos projetos assim para a família, sabe? Tem um projeto Movimente-se, que é um projeto de pilates para as mães também, para ajudar nessa questão. Comentando aqui, que na hora que a gente comentou do morro, o Dedé ficou lá rindo. Eu não entendo o nome, que é Evertane. Evertane, mas é igual então você. mesmo. Todo mundo conhece por Taninha. Igual as pessoas te conhecem pela apelida. Taninha. Taninha. Muda depois seu arroba aqui no é mesmo, ela conhece. No YouTube. É a famosa Taninha. Pra você ver. Que eu não sei se estava abreviado alguma coisa. Evertane. Eu falei, gente, sabe que eu falo Evertane? É isso mesmo. Eu pensei em falar Pereira, mas Pereira ninguém sabe quem que é. Então a Taninha, tá falando que o Dedé tá aqui rindo quando falou do morro. A Taninha tá lá cuidando do Dedé. Ele é tão espertinho, ele tá amando, né? Ele gosta muito desse projeto. Eu brinquei, o ano passado ele fez 18 anos. Aí eu brinquei com ele e falei assim, Dedé, você fez 18 anos, agora você vai trabalhar, viu? Pois é. E aí eu brinco, falei assim, agora você vai trabalhar com a mamãe, você vai me ajudar. Nós estamos juntos nessa, não sou só eu. Exatamente. Você é a razão desse movimento todo aqui, é você. E ele, a semana passada, a gente viajou e ele ficou cansado. E ele ficou bem cansado. E eu até achei interessante que ontem a gente subiu o 21º morro e pela primeira vez o Dedé não estava. Pela primeira vez. O Dedé não estava. E você, que região que você estava? Onde? A gente estava no Vale do Suaçuí, que é a família da Taninha. A gente foi visitar algumas APAIs lá da região. E visitar os familiares dela também. Foi muito bom. Foi maravilhoso a viagem. Então, nessa o Dedé não foi. Não, nessa o Dedé foi. Foi? Ele foi. Ele viajou com a gente. Aí ontem a gente subiu o Morro do Bonfim com as mães atípicas
E até a Dinalva me perguntou, cadê a Dedé? Eu não tive coragem de acordar ele, gente. Ele estava tão cansado. Eu falei assim, vai ser a primeira vez que a gente vai subir sem o Dedé. Primeira vez que ele não foi. Que ele não foi, porque ele estava muito cansado da viagem. E aí eu falei assim, Dedé, vou deixar você dormir. Eu falei que essa semana agora eu vou dar um descanso para ele. Uhum. Sim, o Barão tá falando, pessoal, que ela tava no fórum do APAI, ela veio diretamente para participar com a gente aqui. Que a voz dele não foi captada, mas eu dei o recado. E falar em recado também, pessoal de Azurita, a Marilene Salomão, assistindo de Azurita. Georgia, sua umidade é nota 1000. Minha admiração e apoio. A região toda está com a gente. Eu tô falando que a região toda está com Rocha News. Eu falei da minha avó daqui, né? Que eu brinquei, mas eu não contei da família da minha mãe, né? Da família do meu pai, de Itatiaia-Sul, e da minha mãe, de Azurita. O meu avô, ele tinha um bar lá famoso, o Carroção, não sei se você lembra, que era na beira da estrada. Não, na minha época não. É sim, porque é da minha. Não é da minha época não, gente. Eu sou Power Ranger, de San Júnior. Pois é. O povo pra cá, né? Carroção. Não, mas realmente acho que eu não recordo, não. Porque, era um bar na beira da estrada, o pessoal de Azurita todo conhecia ele lá. Tá certo. Mas, e você? Você é natural mesmo de Itaúna? Eu sou de Itaúna. Nascida e criada em Itaúna? Nascida e criada em Itaúna. Morei um tempo, quando o Dedé nasceu, eu estava morando em Patos de Minas. Patos de Minas. Cidade boa, né? Cidade muito boa, eu gostava de lá. Cidade boa. Só que não tinha muito recurso, assim, por exemplo, na época eu lembro que não tinha terapeuta ocupacional, que o Dedé precisava de algumas terapias, de alguns recursos que lá na época, há 19 anos atrás, não tinha. E o meu marido é concursado do estado, então ele pediu transferência para Belo Horizonte para a gente poder continuar o tratamento do André em Belo Horizonte, que tinha mais recursos, sabe? Então, morei um tempo só lá, em Patos. Depois, morei pouco tempo em Belo Horizonte. Um ano e meio, mais ou menos. E aí, a gente voltou para Itaúna. A Maria Mendes tá recordando aqui alguma coisa. Falando aqui, ó. Maria Mendes. Georgia, me lembro que você também deu oportunidade de mães apresentarem seus produtos lá na APAI. Eu levei meus bolos sem glúten. Foi lindo e gratificante. Você sempre dando oportunidade para as mães. Mas é isso aí. E uma delícia os produtos dela, viu? E que importante, né? Você realmente não está caindo de paraquedas nessa ideia, né? Nesse projeto. Na verdade, muitos projetos a gente já executou dentro da APAI, assim, né? Acho que agora a gente se propõe a ampliar. Claro. Eu vejo que eu comecei a me sentir limitada mesmo ali dentro da instituição, sabe? E a APAI é uma instituição, ela é nacional? Sim, né? Ela é organizada, existe uma federação nacional, existem as APAIs locais, né? Que a gente, em Minas, o movimento apaiano ele é mais forte do Brasil em Minas Gerais. São mais de 400 APAIs no estado todo. Então, basicamente a proporção para cada 2 cidades, uma APAI. É isso mesmo. Então, ele tem uma capilaridade Minas tem 53 municípios. Isso. Então, a capilaridade do movimento das APAIs é muito grande, principalmente em Minas Gerais. Ele tem essa força muito grande. E... Me deu branco. Pois é, tá falando que a APAI ela é uma instituição nacional. Você me perguntou se ela era nacional, lembrei. Então, aí a gente está organizado. Tem a APAI local, né? Que cada APAI tem a sua autonomia administrativa. E aí tem os órgãos, tem o Conselho Regional, é mais um órgão orientador, consultivo, né? E do Conselho Regional tem a Federação Estadual e tem acima a Federação Nacional. Essa aqui. Hierarquia do movimento das APAIs. Então, tem um estatuto padrão, né, que todas as instituições seguem, mas cada uma tem ali a sua peculiaridade, né? Eu tenho visitado algumas APAIs no estado e eu brinco assim, eu falo assim, a gente só muda o endereço, porque os nossos problemas são os mesmos. Como que a gente se identifica assim nas nossas dores, nos nossos problemas? Sim. Então, Minas Gerais é o principal estado hoje, apaiano.
Essa palavra eu nem sabia que Apaiana, existia. família Apaiana. Apaiana. Olha aí, Isso, que família interessante. Apaiana. Como é interessante, né, a gente conversar, ficar esclarecido. E nada melhor com a pessoa que sabe, né, do assunto de verdade. A Jaque tá lembrando também que foi lindo o encontro, Amparar e Orientar. Isso foi um projeto seu Mais também? um projeto nosso, né? Nosso, sim. porque nada é sozinho, né? A gente tem, às Exatamente. vezes, tem os insights, as ideias, às vezes o grupo tem a ideia, a gente se une. E qual foi a ideia realiza. desse projeto? A Amparar e ideia Orientar. desse projeto, esse projeto é bonito, a história dele. Ele resgata Você já viu o símbolo da APAI? É uma flor com duas mãos, sim, uma margarida sim, com as duas mãos. Se me recordando, Então, aquele símbolo, né? Aquelas mãos, elas têm um significado, que é uma mão que ampara e uma mão que orienta. Então, o projeto nasceu daí, de amparar e orientar. Aí, ó. Sabia também. É um projeto que a gente está fazendo, já tem mais de um ano. E a ideia desse projeto é acolher todo mundo que chega na APAI. Porque essa questão dessa fila de espera para atendimento, tudo, é algo que me incomodou demais, me incomoda até hoje. E aí a gente pensou assim, vamos criar um projeto que todas as pessoas tenham acesso a ele. E aí a gente criou o projeto Amparar e Orientar. Então a gente convida todo mundo que entra na APAI, a gente já fala que tem esse projeto, e a gente faz ele uma vez por mês. Então sempre tem um momento inicial, que é uma palestra inicial, de acordo com os temas que são escolhidos. A gente já trabalha esse tema junto com a equipe antes. E depois divide em 3 grupos: o grupo da infância, da adolescência e dos adultos. E aí a gente abre para discussões, para troca de experiências, e vai nesse formato. E no final a gente faz uma confraternização, um lanche entre as famílias. E é um projeto que deu muito certo. O pessoal gosta muito dele, ele deu muito certo, sabe? Foi muito bom, porque sempre foi e eu vi isso porque eu também fui coordenadora estadual de família por 5 anos. Então, eu representei Minas Gerais na Federação Nacional e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro e todas traziam a mesma queixa, mas a família não participa, mas a família não vem, a família é acomodada. Todos traziam essa mesma queixa. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão, porque eu sou família, mas eu também ocupo um cargo de gestão. Sim. Então, eu falo assim, o que nós, enquanto gestão, estamos falhando para essa família não estar chegando e não estar participando? Porque a gente precisa reconhecer também a nossa responsabilidade. Por que essa família não chega? Será que os eventos que a gente está fazendo estão sendo atrativos para elas? Será que elas sabem o que é uma APAI? E aí que cabe o acolhimento, né? E daí nasceu um outro projeto que a gente fez, que é o projeto Conexões, que é assim que a pessoa entra na instituição, a gente apresenta toda a APAI para ela e mostra o que é a APAI. Porque a APAI, ela não é um serviço público que você vai lá, tem o atendimento, recebe o atendimento e vai embora. Não, é uma associação. Então, nós, pais, famílias, nós somos os donos da APAI, nós somos também responsáveis pela instituição. Né? Então, trazer essa corresponsabilidade da família na associação também. Mas como que eu vou cobrar uma coisa que a pessoa, às vezes, entra lá que ela nem sabe o que é a APAI? Por quê? Porque quem está lá na gestão do serviço não apresentou. Né? Às vezes, não orientou da forma correta. Porque a gente que está lá no dia a dia, a gente sabe o que é, mas uma pessoa que está chegando, que nunca viu uma APAI, ela vai saber o que é uma associação? Onde ela pode participar? Como que pode ser essa participação? Não, cabe a nós fazer esse trabalho de trazer essa família e também de trazer eventos que sejam mais atrativos para eles também. E trazer uma certa leveza a mais. Você também. falou uma palavra muito importante, que eu já ouvi, eu ia comentar isso. Que às vezes uma mãe uma vez falou comigo, eu não quero vir Às vezes eu fico desanimada de vir, porque a gente só fica reclamando, tem que ser mais leve. O nosso dia a dia já é pesado. Porque os encontros têm que ser mais leves. Que dá para né? imaginar, né? Uma mãe atípica, digamos assim. Ela tem que ir na APAI. É semanalmente? Não sei. Depende. Depende, quem né? está na escola, aí é todos os dias. Todos os dias. Quem está no centro-dia, 2 vezes por semana. Imagina a mãe, né? Tem que levar na escola todo dia. Aí leva todo dia. Né? A cabeça dela. Como bom, né? Ter
Ele é um amparo, né? Tem aquela conversa, aquela orientação, né? Isso aí, eu não... Esse cuidado, né? Esse a cuidado. família sendo cuidada. É o que a gente está falando. Quem cuida de quem cuida, né? É um projeto de cuidado também, Então, né? a De PAI é cuidar. uma dessas que cuida de quem cuida. Exato. Né? É muito bonita. Eu mesmo aqui, eu fico... O que era na minha cabeça? A PAI é uma instituição que cuida disso, daquilo, aquilo, outro, tal. Mas não pega a dimensão, né? Saber o que é realmente. Só quando você entra ali, né? Eu vou fazer uma visita. Vou fazer uma visita qualquer dia desse. Vai ser um prazer. Vou lá conhecer. Não sei se vou conseguir, que eu sou muito... o meu motivo, muito... Vai. Mas consegue, sim. Olha, eu falo uma coisa assim, às vezes a gente, né, igual eu falei, a deficiência não é um lugar de dor, mas eu fico observando, assim, já participei, eu tenho em casa, né? Eu tenho meu filho em casa, Claro. assim. E às vezes eu tô triste, eu tô chateada, na hora que eu olho para ele, assim, ele dá aquele sorriso para mim. Então Parece que não a existe. emoção vai vir nesse momento. Não é existe de tristeza, problema. não é de não, é aquela emoção de ver. Aguenta o coração. Exatamente. E o André é desse tipo, porque tem aquele sorrisão dele espontâneo. Então, Aquele nesses sorriso momentos dele, que eu falo assim, da emoção. Parece que limpa minha alma. Assim, é verdade. Impressionante. E a PAI isso é isso. mesmo. Você vê os eventos, festival. É uma alegria esses meninos. É tanta alegria que é contagiante mesmo. Vou ver aqui. Pessoal, vou fazer mais um mexãozinho aqui rapidinho, pra gente fechar o nosso último quadro. Eu vou falar... Ué, precisa mudar não, né? Vou falar então, da Inovar e a menção, beleza? Pessoal, dá um recado para você aqui agora, que vamos falar do Centro Automotivo Inovar. Isso precisou daquela assistência técnica qualificada, aparelhos de última geração, no Centro Automotivo Inovar. Além de contar numa linha de alinhamento, balanceamento, pneus renomados, grandes marcas, na Inovar, beleza? Precisou, vai na Inovar que não tem erro. Eu vou dar mais um recado aqui, pessoal, aqui de Itatiaia-Sul, que o Festival de Parques 2026, né, a programação vai ser a seguinte... vai acontecer, não sei se eu coloquei a data aqui, 26 de julho, corretamente, Wesley. Não vai acontecer no dia 26 de julho, o Festival de Parques 2026. Então a programação vai ser a seguinte, vai ter a diversão em cena, as aventuras de Don Quixote. Mentira, que antes vai ter outra programação aqui, pessoal. O que eu fiz aqui, que eu anotei, eu me perdi. Deixa eu confirmar aqui. Não fique bravo comigo, não. Eu vou fazer de novo aqui. Isso mesmo. Ah, muito bem, ué. Você me recordou muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. Porque, eita, quem sabe faz ao vivo, bicho. Brincadeira. Só pra descontrair o erro aqui. Não tô entendendo o que eu tô escrevendo. Tô igual o Faustão mesmo. É o seguinte, o Festival de Parques 2026. A programação vai ser a seguinte, no dia 26, próximo domingo, no dia 26, a programação vai ser a seguinte, Rua de Lazer, das 10 às 14 horas, beleza? Rua de Lazer para toda a criançada. Depois vai ter diversão em cena, as aventuras de Don Quixote, a partir das 14 horas. E às 16 horas vai ter um show ao vivo com Jonathan, Fabrício e Maurício. Vai ser aqui na Rua Ubá, no Parque do Lago, beleza? Rua Ubá, Parque do Lago, Festival dos Parques, com apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul e Secretaria de Cultura, beleza? Recadinho dado, então não perca aí a criançada, toda a família, que vai ser um grande evento para o Itatiaia-Suense. Gostei de aprender essa palavra, viu? Itatiaia-Suense. Qual que eu aprendi hoje? Apaiano. Apaiano. Família apaiana. Família apaiana. Aí que bacana. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, tem várias pessoas aqui comentando. Não, tô falando para você não deixar de deixar o seu Instagram. Isso aí, com certeza, ela não vai deixar de deixar o Instagram dela. É a Lala Ginástica. Lala Ginástica.
Não sei se é isso mesmo. Mas deve ser. A Lala Ginástica. Não esqueça de deixar o seu Instagram para que todos possam ver o seu amor por essa causa. Você é um exemplo. Bacana, obrigada. Muito bom, muito obrigado. Deixa eu ver mais aqui, Jaque Ribeiro tá falando que a Jaque Ribeiro com U. A APAI inserindo o PCD no mercado de trabalho. Ela só comentou isso. Já está inserindo ou tem esse projeto de inserir? Sim, já há muitos anos. Já está inserindo, né? Hoje tem mais de 80 pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho, acompanhadas pela APAI. É um trabalho que já é feito há muitos anos. Porque a APAI abraça uma causa grande, né? Não sei o termo correto de falar. Tem que deficiência que são, né? O público-alvo da APAI é pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Uhum. Esse é o público-alvo da APAI. E a gente atende também na área da saúde os autistas. O autista, quando ele tem um nível de suporte 2, 3, normalmente ele vem acompanhado da deficiência intelectual, né? Que já é o nosso público-alvo mesmo, né? Então, esse trabalho aí da inserção no mercado, inserção e acompanhamento, a APAI já tem muito tempo. Tem muito tempo. Bonito. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, porque a gente aí fala em autismo há um tempo pra cá, né? Muito pouco tempo, não sei se eu estou enganado. A questão do diagnóstico, né? Do diagnóstico. Ele tem sido uns 10 anos para cá que deu esse boom, né? O espectro ele é amplo, né? Então, por isso que ele é amplo. Tem os níveis de suporte, né? 1, 2 e 3. Porque eu vejo pessoas falando eu sou autista. Tem esse nível mesmo da pessoa ter uma vida bem... os níveis de suporte. Não quer dizer que é simples, né? As pessoas falam, não é que é simples, Sim. mas tem os níveis de suporte, tem essa classificação, né? Do espectro, que ela é ampla. Então, tem aquele público que tem um maior comprometimento, que tem suporte, normalmente está ali nível 2, nível 3 de suporte. E tem também aquele que, igual você está falando, que às vezes, se a pessoa não fala, você não percebe. Mas que tem o diagnóstico, que tem as dificuldades. Principalmente pega muito a questão, né, da comunicação. Porque tem um piloto de MotoGP, ele é autista. Ele, na concentração dele, ele faz o trajeto todo em pensamento, em mente e corpo. E ele é multicampeão. Multicampeão. Tem altas habilidades. Que tem essas, tem níveis de... Não é um público que a APAI trabalha. A APAI ela não tem essa expertise para trabalhar com altas habilidades. A APAI trabalha com a deficiência intelectual. A maioria dos autistas tem a deficiência intelectual associada no diagnóstico. Tem alguns casos como esse que você conhece, mas não são muitos. Não, acho que com certeza não. São poucos. E outra coisa, assim, por falar nesses 10 anos para cá que deu esse boom e tudo. E antes, como se tratava isso? Como se tratava assim? Como se tratava verbalmente? Fala assim, essa pessoa tem essa deficiência, não sei se eu posso... Antigamente as pessoas falavam assim, aquele menino esquisito, né? Pois Era aquele menino esquisito, eu não quero usar essas expressões, porque eu não sou hábito, não sei se eu posso estar falando uma besteira e tal. É isso mesmo. Então se tratava assim tanto que hoje muitas pessoas eu já conversei com algumas pessoas assim que receberam um diagnóstico tardio, né? Acontece também até pais de usuários nossos lá. Você olha e fala assim, e depois acaba que fecha o diagnóstico. E uma pessoa que já convive muito com isso, é notório, ela reconhece uma pessoa assim? Consegue, em geral consegue reconhecer, sim. Pelo comportamento mesmo, é possível reconhecer. Que a pessoa já tem, né, aquele feeling, né, aquela experiência, já, desenvolvimento, principalmente a criança, né. Um outro caso que eu vi também, um humorista cearense, Moção, o nome dele. Os filhos dele têm autismo de fala, não sei se é isso. Eles não conversam. Averbal. O termo que usa tá vendo? averbal. Mas... É não verbal, né? Autismo não verbal. O Barão fica rindo de mim ali. Mas a especialista é ela, não é eu, não.
Não, mas se ela falar em off. Ela vai falar em off. Mas com certeza vai. Isso cara é normal, não tem problema também. Mas quem é normal, né, gente? Quem é normal nesse mundo? Então, A minha mãe ficava falando comigo, nossa, tem hora que você voa, eu acho que você é autista. Porque o irmão estava conversando aqui que eu era muito quietinha, né? Eu tive a minha fase da infância, né? Era meio custosa, mas na minha adolescência eu fui muito quieta. A ponto que eu lembro de uma professora de matemática, que eu era muito boa em matemática. Uma vez ela chegou perto de mim... nisso também sou bom. Sou de exatas. Sério. Ela chegou perto de mim e falou assim, você tá com algum problema? Porque você tá tão caladinha. Mas eu na minha adolescência, eu fui muito quieta, assim. E às vezes a minha mãe falava, parecia outro mundo. E aí ela falava, hoje ela brinca comigo, ela fala isso. Mas a gente, às vezes a gente fica falando, é normal. O que é ser normal? E falar nisso, vamos entrar em outro assunto. O TDAH, ele entra como nessa história assim? Tem gente que fala, meu TDAH que não sei o que. Déficit de tá na atenção, moda. Hiperatividade. Tá na moda falar que TDAH agora. Dar diagnóstico pra todo tá na mundo, moda. né? O meu é hiperfoco. O meu é que eu não lembro, não recordo. Eu tomei uma coisa aqui agora, passou meia hora, eu não sei o que é mais. Então. Aonde que entra o TDAH nisso? Não sei se tem a ver. Muitas vezes os diagnósticos, eles vêm associados, né? Vêm associados. Dificilmente vem um diagnóstico sozinho, né? Então, às vezes, vem o autismo com o TDAH associado, acontece muito também. Mas o público nosso da APAE mesmo é a deficiência intelectual e o autismo. Uhum. Mas tem muitas crianças, assim, na escola, na inclusão, né? Um dos grandes desafios é o TDAH, né? Da educação inclusiva, assim, a gente vê o pessoal penando, assim, para dar conta. Não é fácil. Eu creio que sim. Que na minha época eu não falava isso, não. Falava outras coisas. Não posso falar aqui hoje, não. Porque senão vou ser cancelado. Mas voltando aqui, pessoal, a gente descontrai um pouquinho. Eu descontraio, mas é porque, né, tô aqui para isso também. Mas a pauta é muito séria, né? A gente ri, dá risada, mas é porque eu realmente não entendo, não sou hábito para falar com autoridade igual a Georgia. Mas essa descontração é só para quebrar um pouco os paradigmas, enfim. Isso. Mas o importante é que ela está aqui para passar essa mensagem, né, para vocês, a mensagem para todo mundo, as mães atípicas, enfim, não mães atípicas no geral, para todas as mães, mundo, né? Porque na realidade você está pleiteando um cargo para o Estado, não só. Você tocou num ponto importante de falar, né? Mas você defende só a pauta da inclusão? Isso, exatamente, né? Né? Às vezes as pessoas questionam isso, assim. É a minha origem, né? Acho que todo político ele tem uma base, ele tem uma origem. Ele chegou na política por algum motivo. É o esporte, a educação, enfim, por algum motivo. Saúde. De algum lugar ele nasceu ali, né? E hoje, se você for pensar, quem não tem alguém na família que tem deficiência, que seja um irmão, um primo, um filho, um parente, né? Tem, né? São muitas pessoas. E eu falo que uma sociedade que ela é boa para a pessoa com deficiência, ela é boa para todo mundo. Ela é boa para todo mundo. Quando você pensa em acessibilidade, quando você pensa, né, em uma sociedade mais humana, menos preconceituosa, em tudo, no aspecto geral, assim, né? E eu costumo dizer que todos nós, a gente caminha para muito próximo para a deficiência, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com dificuldade para enxergar, para ouvir, para andar. Eu lembro que meus primos chamavam o meu avô, colocavam o apelido nele de pé de chumbo. Pé de chumbo. Pé de chumbo, porque ele tinha dificuldade para levantar os pés. Quando ele foi ficando idoso, foi ficando difícil. Achei que ele andava de carro e acelerava muito. Também, então. ele apostava corrida com o trem, você acredita? É? Meu pai quase morria. Meu pai falou, você não vai andar com seu avô, não. Ele, na hora que vinha, a gente morava perto do hospital, aí o trem vinha, ele falava assim, porque Itaúna, perto do hospital, tem a linha de trem, Sim, né? correto. Ele, vamos passar a corrida com o trem. Olha, passava na frente do na trem. frente do trem. Ai, Mas gente. não, o apelido foi por causa disso, assim, da dificuldade dele mesmo. E todos nós, né? Eu falo, quem não quer fazer essa trajetória morre cedo, né? Porque o envelhecimento, ele traz essas perdas funcionais, né? Com certeza. Com certeza. Está chegando o nosso último quadro, né? Que a gente tem que encerrar também. Vocês vão voltar para Itaúna.
Eu vou voltar, o Wesley. Eu vou pra Belo Horizonte hoje Você ainda, vai BH gente. hoje? Vou. Aí, tá vendo? Não Vou até para. tomar um café aqui Não antes. para, não para, não para. Eu quero que você faça suas considerações finais, né? No modo geral, para todos. E deixar seu Instagram, né? Igual a nossa amiga que comentou também. E deixe suas considerações finais para o mundo, enfim. Fica à vontade, pode falar à vontade. Quero agradecer você por essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória. Eu que agradeço. Agradecer o Hermano, o Barão, que estão comigo. Como que é? Wesley. Wesley. Snipes Albino. Muito Ó, isso- obrigada. Aí, tá vendo? Isso é preconceito. Pô, tava... Eu tento ficar. é bullying, Eu sou um canal. cuidado. Pois é, tá vendo aí? Eu vou ser cancelado hoje. Ô, gente, não, a pauta é vai séria. não. Não. Mas agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, a todas as pessoas que estão me apoiando nessa trajetória, né? Que não é uma decisão fácil, né? As pessoas falam, mas você é doido entrar na política. Mas a gente tem um propósito, né? Um propósito muito claro. E é como eu disse aqui ao longo da nossa conversa, é um chamado mesmo. É um chamado que eu senti no meu coração e que eu acho que quando você faz uma escolha certa, que está alinhada com seus valores, com Deus, né? Que eu acho que a fé, para mim, é o que me sustenta, é o que me sustentou até aqui, é o que me sustenta. A gente sente uma paz no coração. E essa paz, ela tem me acompanhado, assim, sabe? Então, eu sinto que eu tomei a decisão que eu tinha que tomar. E estou muito feliz porque tem muitas pessoas oferecendo apoio. Então, cada dia que passa, hoje mesmo o Barão esteve conversando com algumas pessoas assim que nos deram tanto apoio. E isso tem sido tão importante para mim. E eu só tenho gratidão mesmo e vontade de trabalhar. Estou trabalhando muito, né? Não paro. Eu falei assim, o Barão e o Eduardo, meu marido, fizeram minha agenda. E aí o Barão até brincou, falou assim, não tem descanso, não. E aí eu peguei lá, estava olhando a agenda lá, daqui a pouco eu não vou ter nem hora para dormir. Mas tá bom, vamos embora. É isso aí. Então eu estou entendendo... Acabou tudo. Eu estou entendendo o que é o significado de vida pública, né? E é isso, assim, eu me proponho a entrar na política para servir. Que eu acho que política é isso, é você poder servir as pessoas, servir a população, né? Então eu trago aí a minha experiência e quero contar com as pessoas, que a gente possa construir esse trabalho juntos. Né? Então, é como eu falei, uma sociedade que é boa para a pessoa com deficiência, ela é boa para todo mundo. E que a gente possa levar esse olhar humano, essa integridade, né? Que eu acho que uma das palavras que permeiam a minha trajetória é essa. Eu sempre fui muito honesta, muito íntegra no que eu faço. Isso é algo que está marcado, assim, é uma marca que fica. Então, é isso. E que as pessoas possam caminhar com a gente por um mundo que caiba todo mundo, que é o nosso lema. Seu Instagram? É georgia.mendonca. Isso aí. Parabéns pela causa. E, obrigada. A gente torce que você consiga, né? Não levar essa mensagem na Assembleia fora e Deus abençoe, vai dar tudo certo. Pessoal, agradecer demais. Agradecer demais pela audiência aqui, toda a região. Não vou citar as cidades, que de repente eu esqueço alguma e vão ficar com ciúmes. Mas, enfim, agradecer toda a região que está aqui na audiência com a gente aqui. E é isso aí. E vamos ajudar, vamos apoiar, vamos conhecer, igual eu fiz a promessa aqui, que a qualquer momento eu vou lá na PAI conhecer o projeto, conhecer essa instituição maravilhosa. Que quantos anos que existe essa instituição? A PAI é de 1970, 56 anos já vai fazer. 56 anos, uma instituição belíssima. O tempo passa tão rápido. Há pouco tempo a gente estava comemorando 50 anos da PAI. 56 anos, exatamente. Bem mais velha que eu, enfim. Mas é isso aí. Agradecer a todos. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. E é isso. Ok? E segue aí, ó. O projeto também aqui, ó. Sem rótulos. Beleza? Forte abraço a todos. Obrigado também aqui pela presença do Hermano, pelo Barão e pelo nosso Wesley. Não vou falar aqui mais não, porque senão tá bem, ó. Muito obrigado. Fique com Deus. E até semana que vem. Valeu! Obrigado pela sua audiência. Te esperamos no próximo episódio.
Apoio Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu. Gestão 2025 a 2028. Trabalhando e construindo uma cidade cada vez melhor. Oferecimento Gox. Se sua casa tem Gox Fibra, ela tem muito mais que internet. Garanta agora 0801 234567. Oferecimento Vilelos Barbi Shop. Tradição e estilo em cortes masculinos desde 2015. Rua Marechal Deodoro, número 164, no centro de Itaúna. Na Centro Automotivo Inovar, seu carro recebe o cuidado que merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, freios, suspensão e mecânica geral com qualidade e confiança. Avenida São João, 4344, no centro de Itaúna. Bateu aquela preguiça de fazer alguma coisa para comer? Então chama o Tino's Burger. Aqui você encontra hambúrgueres preparados com ingredientes selecionados, muito sabor e aquele capricho que conquista na primeira mordida. São os hambúrgueres que já fazem sucesso desde 2017, feitos para matar sua fome e deixar seu dia muito mais gostoso. Peça agora pelo WhatsApp 31 99515 3452. Delivery e retirada no local. Tino's Burger, sua melhor experiência em hambúrguer. Rua Aguinaldo Salvador Vitório, 86, bairro Robert Kennedy, Itatiaiuçu, Minas Gerais.